Olá, galera do sétimo ano do Colégio Atlas. Aqui quem fala é o professor Fábio Nunes. Um forte abraço, como vão? Uma feliz Páscoa para vocês. Então, espero que estejam todos bem, quer dizer. E seguindo, falando sobre o nosso tema de aula, continuamos falando sobre a população brasileira. Bem, se a gente notar um pouquinho, a gente falava no nosso último encontro, a população brasileira em si, hoje ela tem em torno de 210 milhões de pessoas. Isso é um dado interessante, porque a população brasileira, ela começa a demonstrar queda na sua evolução de alguns anos para cá. Mas só lembrar o seguinte, que em 1970 nossa população era em torno de 90 milhões e hoje nós temos em torno de 210 milhões, é um número bastante agressivo. Na sua opinião, a população brasileira está crescendo, está decaindo? O que está acontecendo com a população brasileira? Bem, o crescimento da população brasileira ela tem a ver com vários aspectos. Primeiro, o crescimento vegetativo. O que seria o crescimento vegetativo? A diferença entre quem nasce e quem morre. Hoje, a população brasileira está vivendo mais. Como assim está vivendo mais? A nossa população está vivendo cada vez mais graças à evolução da medicina. Então, os tratamentos estão evoluindo. Para ter uma ideia, em 1500, a média de idade da população era 35 anos e hoje nossa média de idade é entre 75 e 80 anos. Então, hoje a nossa população está vivendo mais. Então, isso aumenta certamente a vida do brasileiro em si. Um outro fator que está contribuindo para o crescimento da população é a migração. Então, voltando lá em 1500, com a chegada dos portugueses, contribuíram muito, e a chegada de outros povos, aumentou o crescimento da população. Ou seja, nós hoje temos uma população formada por grande carga de imigrantes. Hoje também, assim, a questão da violência em outros países do mundo, a questão humanitária também. Temos haitianos aqui no Brasil, angolanos, pessoas da Venezuela, sírios. A galera praticamente veio para cá. Então, a abordagem dessa galera toda veio para cá, juntamente com o crescimento vegetativo, realmente elevou a população brasileira em números estimados. Isso é uma preocupação muito grande. Então, a população começa a crescer totalmente e, como eu falava, a questão da população a gente passa por vários fatores. Então, para a gente entender um pouquinho, conhecendo melhor esse crescimento, três fatores que eu vou explicar para vocês. Quando a gente começa a estudar a população, a gente deve levar em conta o seguinte: taxa de natalidade. Bem, o que seria essa taxa de natalidade? Taxa de natalidade nada mais é que o número de crianças nascendo. Ou seja, isso seria a chamada taxa de natalidade. Então, hoje, temos um número muito grande de crianças nascendo. Taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem. Então, é um número bastante expressivo. E também a chamada taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade não mais é que o número de mulheres grávidas. Mas no Brasil chegou uma época que nós tínhamos o seguinte: hoje o número de mortos entre nascidos era bem diferente. Por exemplo, nós tínhamos no Brasil, morria uma pessoa para 10 que nascia. Então era um número bastante... Por quê? Justamente isso se explica pela questão do avanço da medicina, o avanço da idade, ou seja, o tratamento. Então, antigamente as pessoas morriam por... Hoje nós falamos sobre o coronavírus. Antigamente as pessoas morriam por simples doenças, tipo gripe normal. Então, nós tivemos a gripe espanhola também, que praticamente matou muita gente. Então, o crescimento hoje da população, ele é bastante equilibrado, porque nós temos também a questão da saúde em si. Hoje, como vê esse cartaz aqui, a campanha de vacinação contra a influenza de 16 de abril começa aí. Então, esse controle de vacina se deve muito por esse fator mesmo de prevenção. Então, a população está vivendo mais.
E um outro fator que surpreende muito a população, entra com destaque, a fase das mulheres no trabalho. As mulheres começam a trabalhar e isso, o avanço das mulheres em si, e isso dá uma reduzida muito grande, porque na década de 50, 40, 50, as famílias tinham em torno de 10 a 5 filhos. Então era um número muito estimado de... Hoje, o número estimado de filhos por família é em torno de 1 a 2 filhos no máximo. Então a população era muito grande, então tinha aquela cultura de ter muitos filhos. Então hoje as mulheres, quando estão no mercado de trabalho, então as mulheres primeiro procuram exatamente se firmar profissionalmente e depois procurar o quê? Uma vida instável, aí ela procura ter o filho. Exatamente, quando ela chega na época de se estabilizar, ela está beirando já os seus 30 anos, então ela tem a ideia de ter um filho só. Então isso deu uma desacelerada muito grande no crescimento populacional dentro do Brasil, certo? Então a nossa população, ela fica ainda, hoje ter uma estacionada é um número, quando fala 210 milhões, a pessoa assim, nossa, é um número muito grande, né, Fábio? Eu falei, mas é que é o número que está sendo controlado, perfeito? Então, galerinha, fica para casa aí o exercício da página 346 e 347. Bem, acabou de ver o vídeo, dá o seu ok aqui, que esse ok vai ser sua presença, perfeito? Dá o seu ok. E o exercício você vai mandar para o meu e-mail, tranquilo? Então, fica aí, um forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Abraço.